Você vai caminhar nos versos de Salmo 119 e vai encontrar os 140. 119 e 140 é os salmos que Deus vai ministrar nas nossas vidas através da palavra dele. Senhor, a tua palavra aberta, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Necessitamos que o Senhor nos ensine e nos revele o que tem nela. Carecemos de Ti. Então, nesse momento, que possamos receber essa palavra com a terra próspera para poder produzir sementes 30, 60, 100 por um. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que está escrito no Salmo 119, 140. A tua promessa foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Você pode encontrar em algumas traduções como a tua palavra, mas essa palavra ela está muito relacionada com a promessa, com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus prometeu. Então a tradução legal que eu encontrei foi da Nova Versão Internacional, que diz: a tua palavra foi plenamente comprovada, e por isso o teu servo a ama. Glórias a Deus. Quero te trazer e compartilhar contigo, a partir desse momento, algo que Deus tem me mostrado e conversado comigo através do Espírito dele. E dentre isso a gente precisa entender que existem segredos de Deus para aquele que o ama. A palavra diz que Deus, Ele revela os seus segredos àqueles que são íntimos, àqueles que são amigos dele em profundidade. Tem relacionamento de intimidade com o Espírito dele. Então, uma temática legal, importante, boa, adequada para esse momento seria confidências sobre as promessas condicionais de Deus. Não são as incondicionais, aquilo que Deus falou e independe de qualquer situação Ele vai fazer. Mas eu quero te trazer aqueles segredos sobre as promessas condicionais, quando Deus coloca uma condição para que aconteça o que Ele falou. São os sis na Bíblia. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se for dessa maneira, se seguir assim. Então, de acordo com as instruções e orientações de Deus, existem o cumprimento de promessas. É isso que eu quero compartilhar com vocês, essas confidências sobre essas promessas condicionais de Deus. Primeiro, o processo vai fazer parte dessas promessas. Vai existir um processo para que se alcance ou se cumpra essas promessas. Não tem nenhuma bênção de Deus que não cause transformação. Então, toda a bênção de Deus vai haver transformação de lugares, de pessoas, de vidas, de situações. Toda a bênção de Deus está condicionada a transformações. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo de número 3, corra aí para o Novo Testamento, deixa marcado aí esse salmo, você avança para 2 Pedro, se você vier de trás para frente da Bíblia, vai ser um pouco mais fácil de encontrar, de Apocalipse retrocedendo, você vai ver a Epístola de Pedro, o livro, a carta de Pedro, 2 Pedro 3,9, diz assim: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, ou por causa de vocês, não querendo que ninguém pereça, sofra, morra, seja destruído, abatido, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que a gente entende? Que a bênção de Deus, ela vai estar condicionada a uma transformação. Perceba que
esse arrependimento que Deus vai gerando nas vidas das pessoas, nas nossas vidas, faz com que possamos amadurecer, inclusive e principalmente espiritualmente, para que a gente não pereça e não seja abatido ou arrasado. Então nunca esqueçam disso. O Senhor não vai demorar de cumprir a promessa, porque o processo vai fazer parte dessa promessa, e nesse processo Ele quer transformar muitas das vezes o nosso caráter. Amém? Daí a gente, poxa, está demorando, quanto tempo não se cumpre aquilo que Deus falou, mas a condicional seria uma transformação de caráter. Deus não tem como cumprir a promessa enquanto o caráter estiver dessa maneira. Ele vai ter que trabalhar para que seja perfeito para a glória dele. Amém. Como esse processo faz parte dessa promessa, certamente o nosso Deus, que é um Deus maravilhoso, bondoso e amoroso, Ele não vai dar um fardo, um encargo, uma posição, uma liderança, um atributo, uma atribuição. Ele não vai dar um peso, Ele não vai dar uma função para a gente desempenhar, que seria um fardo que nós não consigamos carregar, ou que as pessoas não consigam carregar. Eu estou falando mais relacionado para aquele que é crente em Jesus Cristo. Então Deus não vai dar um fardo para cada um de nós se nós não tivermos suficiente possibilidade e força para carregar. Você estava em Pedro, volte um pouco para Romanos. Depois de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Romanos. Antes de Coríntios, Romanos capítulo número 4, versículos de número 20 e 21. Romanos 4, versículos de número 20 e 21 diz assim: mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui ele está falando de Abraão. E toda a situação de Abraão, Deus tinha liberado uma palavra para ele. E olha o que acontece agora, na explicação do versículo. Abraão não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, sendo convencido que Deus era fiel para poder cumprir. Se a gente olhar a história toda de Abraão, dá a impressão que era muito complicado, era um peso horrível para ele. Sair da terra, da parentela, deixar toda a família, deixar toda a idolatria, tudo que ele tinha aprendido. Inclusive, algumas posses teve que ficar para trás, peregrinar para uma terra que ele não conhecia, constituir família e agora ter que proteger essa família, avançar, batalhar, lutar. Teve que lutar para poder tirar Ló de uma situação que era o sobrinho que entrou em apuros. Teve toda uma peregrinação, todo acontecimentos relacionados com isso. E se a gente fosse olhar para a situação e dizer, poxa, que incumbência, que atribuição, que função que Deus deu para Abraão, era pesado demais para Abraão, não sei como ele suportou. A minha e a sua Bíblia diz que ele não duvidou como alguém incrédulo, mas ele confiou nessa promessa de Deus e fortaleceu a fé, e essa carga foi leve, porque Jesus, ele nos apresenta um jugo suave. Cristo está conosco quando a gente não tiver condições de carregar esse peso.
Coloca nas mãos dele, porque ele é poderoso para poder nos ajudar a segurar esse fardo. O fardo dele é leve, então a gente não vai carregar um peso que não é nosso. Se está conseguindo sentir esse peso, já está sendo machucado por esse peso, ou até encurvado diante dessa situação com peso, entrega logo para Jesus, porque Ele vai tornar esse peso nosso, ou esse fardo muito leve, e um jugo completamente suave. Amém? Perceba que esse processo também faz parte dessa promessa no que tange, que é a própria promessa de Deus nos convida para entrarmos, estarmos e adentrarmos e avançarmos no processo. A promessa de Deus nos convida, nos impulsiona e nos coloca no processo. Volta aí para o Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo número 2. 1 Reis, capítulo de número 2. Depois de 2 Samuel, antes de 1 Crônicas. Primeira Reis, capítulo número 2, versículos 3 e 4. Lembrando que a promessa de Deus, ela nos convida para o processo. Olha o que diz o texto. 1 Reis 2, versículos 3 e 4. Estou para seguir o caminho de toda a terra, Davi falando a Salomão, filho dele, que assumiu o trono, o reino. Por isso, seja forte e seja homem. Seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Obedeça. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos nas leis de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Eu li um pouquinho antes para você entender o que estava acontecendo, e aí o versículo 4 diz: e o Senhor manterá a promessa que fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. A promessa de Deus agora convidou Salomão para entrar num processo de obediência, de determinação, de ensino, de manutenção, de prosperidade, de saúde, de lidar com todas as situações inerentes ao governo naquele reino e transmitir isso para a geração futura, cuidando de não se desviar da palavra de Deus, para que pudesse alcançar gerações e gerações. Então, olha que convite que Deus, através da promessa que Ele fez para mim e para você. Quem sabe você estava esquecido no tempo sobre alguma promessa. Deus te deu um sonho, Deus te deu uma revelação, Deus te deu algo, te impulsionou para isso, te direcionou para aquele caminho, te mostrou a respeito disso, te deu paz completa para você saber e entender sobre aquilo que Ele estava falando e querendo, mas agora Ele te coloca diante do processo. E o principal dele, segundo o texto que a gente leu, é obediência para o cumprimento da promessa. Tem coisas que Deus prometeu para mim e Ele vai cobrar de mim, mas não vai cobrar de você. Tem coisas que Deus quer em relação à minha santidade que não está relacionado com a sua, especificamente. Tem coisas que Deus falou para mim que não falou para você.
Agora, tem coisas gerais relacionadas à igreja de Cristo, na face da terra, ao corpo de Cristo, que é para todos nós. Então, dentro desse contexto aqui, a gente percebe que Deus está falando sobre algo geral para uma nação, para a descendência, mas algo bem específico, porque ele já sabia qual era a frente que viria ali de situações para Salomão. Mas a promessa tinha sido para Davi, e passa para Salomão e passa para a descendência. É claro que isso aí é tudo um processo. Depois você pode ler a história e saber se Salomão cumpriu ou não com aquilo que Deus falou. E você tem que entender que para alcançar a promessa, esse processo vai acontecer. E dentro desse processo existe uma transformação de caráter. Deus não vai colocar nenhuma carga para a gente que a gente não consiga suportar, e Ele requer de nós obediência à palavra. Amém? Então, sobre alguns segredos dessas promessas condicionais, a gente já viu o primeiro ponto, que é sobre os processos que fazem parte dessas promessas. Eu quero te convidar agora a partir para um segundo ponto, quando a gente fala dessas confidências das promessas condicionais de Deus. Segundo, a gente poderia entender que a conquista é para quem perseverar. Só vai conquistar a promessa quem perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente sabe que na nossa vida a gente vai passar por momentos de tristezas, de cansaços, desânimos, sofrimentos, dores, lutas, perseguições. Tudo isso vai fazer parte da vida do crente em Jesus Cristo. A nossa caminhada cristã, ela não está ausente de tristezas, cansaços, desânimos, fadigas, dores, sofrimentos, perseguições, labutas, problemas, adversidades. Porém, nós não deveremos desistir. A gente não estava no Salmo 119, que foi o primeiro salmo lá que a gente leu como texto base. Volte para ele no verso de número 116. 119 do Salmo, no verso 116. Olha o que diz o salmista: sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Na Nova Versão Internacional diz assim: sustenta-me segundo a tua promessa. Então você não pode desistir daquilo que Deus colocou na sua vida como um cumprimento de algo que Ele quer que aconteça. Ele designou uma promessa para mim e para a sua vida. Não desista, porque essa promessa faz com que a gente fique sustentado em fé. E o salmista ainda ora dizendo: não frustre as minhas esperanças. Com Deus, as nossas esperanças nunca são frustradas. Se está acontecendo alguma coisa e a gente se frustrou, é porque os nossos pecados criam uma barreira de separação entre nós e Deus. Mas quando confessei que o meu pecado, o Senhor me perdoou. E aí os meus ossos já não doíam mais. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Então, a nossa vida não vai ser frustrada nas expectativas que a gente colocar, porque as nossas expectativas não estão em coisas, em lugares, em pessoas. As nossas expectativas estão naquele que tudo pode, chamado Jesus Cristo. A nossa esperança não morreu, ela não acabou, ela não findou, não terminou. A nossa esperança, ela continua viva para todos sempre,
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquilo que Ele prometeu, se estivermos de acordo com a vontade dEle, certamente se cumprirá. A conquista, então, é para quem perseverar. Para o cumprimento das promessas não é necessário ter pressa. Não seja apressado, querendo ajudar a Deus no cumprimento da promessa. Ajudar a Deus, na realidade, a gente vai se atrapalhar. Não confunda velocidade com pressa. A gente pode ser veloz e não ser apressado. Apressado é deixar as coisas por fazer para trás, não fazer direito, deixar pendências, não saber onde colocou as coisas, porque saiu com pressa. Mas velocidade, alguns têm uma velocidade a mais, outros têm a menos. Imagina aí um veículo automotor, alguns têm velocidade de 100, outros de 200, outros de 300. Alguns conseguem andar numa velocidade a mais, outros numa velocidade a menos. A velocidade ela pode ser maior para uns do que para outros, mas não seja apressado, porque o cumprimento da promessa ela não requer pressa. Mas para esse cumprimento precisamos permanecer de acordo com o propósito que Deus designou, determinou. Abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vá para o Novo Testamento agora. Você vai passar os evangelhos, vai encontrar Atos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, Jesus com os discípulos, ou com aqueles que ele estava ensinando, mentorando. Os discípulos de Jesus receberam a seguinte ordem dele: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Se os discípulos tivessem pressa, todo mundo saísse de Jerusalém e ia se cumprir a promessa? De jeito nenhum. Eles ouviram a ordem, obedeceram e receberam a bênção da promessa, porque cumpriram aquilo que foi determinado por Deus através da palavra, da vida de Cristo Jesus naquele momento ali, em carne e osso, com uma liberação de algo para os discípulos. Se eles fossem apressados, cada um fosse para um lado. Então a palavra foi: permaneça na posição designada por Deus, de acordo com o que Ele quer que aconteça na sua vida, porque certamente vai ser derramado um poder do Espírito Santo para cumprimento da promessa. Amém? Glórias a Deus. Então a conquista é para quem perseverar, porque você recebeu uma palavra de Deus dizendo assim: espera e continua nesse propósito aí, porque vai se cumprir o que eu quero. Não é fácil, ainda mais no mundo ativista e veloz como hoje em dia. Com um clique a gente consegue estar conectado com o mundo. Com um clique a gente consegue desconectar tudo que a gente pensar. Com um enter a gente consegue ter acesso a lugares, a pessoas. Com uma mensagem de aplicativo você consegue chegar e adentrar em lares, adentrar em famílias, adentrar na vida de pessoas, consegue ir para um outro lado do mundo, numa velocidade extraordinária da luz, dentro ali das possibilidades
da internet, mas em relação ao cumprimento da promessa de Deus, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. A promessa vai passar por um tempo para que ela se cumpra. Então aguarda firme de acordo com aquilo que Ele designou, porque vai chegar a promessa conforme a vontade dEle. Perceba então que essa promessa que Deus fez para mim e para você, ou essas promessas, ela não está relacionada com quem vai chegar primeiro, e sim com quem permanece até o fim. Não é quem larga primeiro que chega, é aquele que vai permanecer até o final da prova. A gente tem um irmão que está aqui hoje, e ele é atleta, ele sabe disso. Na hora que as bikes saem lá na frente, as mountain bikes, ele olha, tem várias mountain bikes na frente dele, uma velocidade tremenda, mas ele tem uma estratégia de caminho, um percurso com tal velocidade, o outro com tal velocidade, poupar energia, poupar resistência, e no final ele vai, se não cochilar, alcançar a vitória. Se não ficar cansado, vai chegar e permanecer até o final. Porque às vezes quem está muito rápido na frente fica cansado, e aí não consegue manter a velocidade média por todo o caminho. Então muitas vezes a pessoa sai rapidamente na frente, mas aí faltou o gás para chegar na linha de chegada. Então a gente precisa manter um ritmo adequado, porque ele não está relacionado com quem sai primeiro, mas quem chega até o fim. Você está em Atos capítulo número 1, vamos para Atos capítulo número 2, versículo de número 39. Faça uma ou duas folhas aí, você vai encontrar assim, no versículo 39 de Atos 2. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa é para todo aquele que Deus escolheu, comissionou e designou segundo a boa vontade dele para o cumprimento do propósito. A promessa então alcança a nossa geração, os nossos filhos, os nossos descendentes. A promessa não é só para nós, é para nós, para nossos filhos, para os que estão longe, para todos os quantos o Senhor quiser determinar e chamar. Aqui está falando sobre a questão do arrependimento e a bênção do derramamento do Espírito Santo. Não é exclusividade para um e para o outro, não. É para todos aqueles que Deus falou. Então, não quer dizer que a gente tem 10, 20, 30 anos de convertido, o outro está se convertendo agora, também não vai alcançar a promessa. Vai sim. É só permanecer de acordo com aquilo que Deus falou, em obediência, em busca de separação, santidade. Se estivermos obedecendo a palavra, certamente essas promessas condicionais, elas se cumprem na nossa vida. Esse é mais um segredo que Deus tem para mim e para você nesse momento. Então a gente percebeu que sobre as confidências das promessas condicionais de Deus, primeiro, o processo faz parte dessas promessas. Segundo, a conquista dessa promessa para quem perseverar. E o terceiro ponto, para a gente poder entrar na reta final, é: só usufrui da promessa quem se move até elas. Só quem vai usufruir da promessa é quem está em movimento. Não é em mover-se, não é na moda de acontecimentos ou circunstâncias, é em movimento. Nosso Deus é um Deus dinâmico, Ele não é um Deus parado, estático. Ele é um Deus que o próprio universo está em movimento constante o tempo todo, ampliando, surgindo novas estrelas.
produzindo sons para adorá-lo, para louvá-lo. Os astros estão em movimento. A nossa vida é uma vida de movimento. Então, muitos cristãos estão aguardando as evidências das promessas, enquanto Deus está esperando posicionamento e ação em relação ao que Ele prometeu. Vou repetir. Muitos cristãos estão esperando Deus cumprir aquilo que falou, sem se mobilizar, sem agir, sem fazer nada, aguardando que a promessa chegue lá na casa e correspondência. Vai responder? Aí você abre. A promessa chegou. E ainda assim, tem uns que não estão nem em casa na hora. A promessa é para aquele que se mobiliza. Então está esperando se cumprir a promessa e Deus está dizendo: se posicione aonde a promessa vai chegar, onde a bênção foi liberada. Fique na posição que é a posição correta, no caminho que é Cristo Jesus. Ande na verdade. Fique com essa vida que eu te dei em Cristo, porque as coisas velhas se passaram. Haja uma ação em relação ao que Ele prometeu. Precisamos ter atitude e nos posicionar agindo conforme Ele prometeu. Você está em Atos, caminho para Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 9. Vai falar de Abraão aí. Hebreus 11, 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Está falando que ele andou, ele se moveu, ele se mobilizou. Pela fé, Abraão se deslocou pela terra prometida, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pela fé, Abraão andou com a família dele toda, de acordo com a vontade que Deus tinha designado para ele. As falhas, com os erros humanos, com as limitações, com o pecado, mas ele se moveu. Não diz: pela fé Abraão ficou parado e tudo se cumpriu e aconteceu. Pela fé Abraão sentou, chorou e dormiu. Quando acordou, estava rico, feliz, próspero, abençoado, com tudo resolvido, cheio de saúde, vitalidade, com a família toda salvo para sempre. Não é isso que o texto diz. Diz que ele se moveu. Então é necessário que nós nos posicionemos, avancemos para o cumprimento da promessa. É tempo da gente se mover. Amém? Glória a Deus. Então só usufrui quem se move até essas promessas. Não é só você receber algo de Deus, mas se mover e realizar algo com o que ganhou dele. Então agora você recebeu algo de Deus e ficou parado. Que bênção, recebi minha promessa. Não, agora que você recebeu, que você precisa ser mais ativo. Se Deus já te deu alguma coisa, isso significa que Ele está querendo e requerendo
que a gente realize alguma coisa para Ele. Deus não vai nos dar nada se não for para glorificar o nome dEle. As obras precisam estar evidenciadas na vida do crente, porque a fé sem essas obras é morta. Agora que nós conhecemos o Senhor e recebemos uma grande bênção dele, que foi a nossa salvação, não vamos ficar parados, inertes. Vamos agir, se mover para realizar algo para Deus, porque nós ganhamos algo dele. Toda vez que a gente recebe alguma coisa dele, que foi promessa, principalmente, a gente precisa exercer para alcançar outras vidas, para abençoar outras vidas, para ser instrumento de Deus, para a glória e louvor do nome dele. Volte aí para 1 Reis, capítulo de número 6. A gente já tinha aberto em Reis, você volta um pouquinho para Reis de novo. 1 Reis, capítulo de número 6, versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13 de 1 Reis 6. Quanto a este templo que você está construindo, a palavra que veio de Deus para Salomão: se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Deus tinha dado uma promessa para Davi e agora a promessa começa a se cumprir. Então Salomão tem, por mais que obrigação, mas com amor de conhecer esse Deus, de realizar algo com o que ganhou. E aí ele está dizendo para Salomão: você está construindo o templo, benção, cumpra todos os meus mandamentos e decretos, fica firme aí, porque eu vou andar no meio de vocês, e eu sou Deus que estou com vocês em todos os lugares, em todos os tempos. Recebeu algo de Deus e continua, porque tem algumas pessoas, irmãos, que recebem a bênção de Deus e aí some. Você conhece alguém ingrato que foi curado da lepra e não voltou para agradecer e não cumprir o que Deus queria, recebeu a bênção e ficou só para si? Eu conheço 9 leprosos assim, que está escrito na Bíblia. Você conhece mais do que isso? Se a gente for contar ali, é só para a gente ter uma ideia que existe mais de 9 milhões. Sim ou não? Então tem pessoas que estão firmes ali na igreja, indo, perseverando, está numa luta, passando por dificuldade, problema, e aí ele está orando, jejuando, e Deus liberou algo. Tem notícia do irmão? Nem sei para onde anda. Muitos, não são poucos, são assim. Aí Deus não se alegra e não pode cumprir a promessa completa. É verdade, quem sabe Deus queria fazer algo tremendo com aqueles 9 que não voltaram e eles só ficaram com a cura da lepra. Alguns deles não tiveram mais emprego, alguns deles não foram salvos, alguns deles perderam diversas coisas, ou quem sabe até adoeceu novamente. Jesus queria curar corpo, alma e espírito, mas eles não permitiram, porque eles reteram para ele e não se mobilizaram conforme a vontade de Deus. E, para concluir,
Aquele que usufrui da promessa é que se move em direção a ela. É tempo de pararmos de colecionarmos bênçãos, de reter as coisas, de permanecermos inertes, como sonhadores de promessas, sonhando pelas promessas que ainda vêm. Oramos, recebemos algo, continuamos orando para receber mais algo, e a vida toda orando, recebendo, e não produz nada com aquilo que recebeu. É hora de nos mobilizarmos até essas promessas. Vá lá no final da Bíblia, em 1 João, capítulo de número 2. De Apocalipse para trás, você encontra melhorzinho, tenho falado disso para poder facilitar. 1 João, capítulo 2. Você vai encontrar os versículos de número 24 e 25. Chegou a hora de nos mobilizarmos em direção à promessa que Deus tem para cumprimento de um propósito nas nossas vidas. Versículos 24 e 25 de 1 João 2 diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio. Permaneça em vocês aquilo que ouviram desde o princípio, que permaneça em vocês. Então se cuidem. Como é que a gente se cuida, irmãos? Uma vida devocional, de oração, de busca, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com o corpo de Cristo, uma vida de participação nas atividades da igreja local, uma vida de ir para levar o Evangelho para as pessoas, uma vida de investir em ações e obras missionárias, investir em missões, seja de oração, seja de jejum, seja de caminhada, seja de viagem ou financeiramente falando. Cuidem da vida espiritual de vocês, cuidem daquilo que vocês ouviram desde o princípio e permaneça isso em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Cuidem da vida espiritual, principalmente de vocês, porque Deus quer cumprir a promessa da salvação por completo e alcançar outras vidas através de nós. Deus é um Deus de promessas. Você crê nisso? Amém? Ele é um Deus que cumpre as promessas. E Ele é um Deus que nos revela os segredos do cumprimento dessas promessas condicionais.